5 casos misteriosos e inexplicáveis reais. Você acredita que tudo pode ser explicado? Que o que vemos e ouvimos é apenas o que realmente existe? E se eu te dissesse que há casos reais e inexplicáveis que desafiam a lógica humana? Casos que, até hoje, deixam cientistas e especialistas sem respostas. Prepare-se, porque estamos prestes a explorar 5 mistérios que o mundo não consegue explicar. Caso 1. O mistério do voo 19. Em 5 de dezembro de 1945, 5 bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos, conhecidos como Voo 19, desapareceram sem deixar vestígios durante um treinamento de rotina na costa da Flórida. O mais curioso, eles nunca mais foram encontrados. E os sinais de rádio enviados pelo comandante, instantes antes de desaparecer, falavam de uma imensa massa de nuvens e uma perda total de orientação. Os pilotos estavam experientes e as condições climáticas estavam normais. Porém, em questão de minutos, o contato foi perdido. Algumas teorias sugerem que o voo 19 entrou em um fenômeno conhecido como o Triângulo das Bermudas, uma área famosa por seu número impressionante de desaparecimentos misteriosos de aeronaves e navios. Outros afirmam que um erro de navegação levou os aviões a se perderem em um espaço desconhecido. E o que acontece quando se perde o controle da realidade e se entra no inexplicável? O voo 19 nunca foi encontrado. O que teria acontecido com esses corajosos pilotos? Estariam eles em outra dimensão? Ou seria um acidente trágico que desafia todas as explicações possíveis? Caso 2. O enigma de Dyatlov Pass. Em 1959, na União Soviética, um grupo de 9 alpinistas experientes decidiu enfrentar as montanhas dos Urais. O que parecia ser uma expedição tranquila, acabou se tornando um dos mistérios mais macabros da história moderna. O caso Dyatlov Pass. Quando os corpos foram encontrados, eles estavam em um estado de mutilação tão bizarro que parecia ser obra de forças além da compreensão humana. Alguns tinham seus olhos e língua removidos, enquanto outros estavam sem roupa, congelados, mas com ferimentos internos tão graves quanto os de um acidente de carro, sem sinais de trauma externo. A teoria mais comum? Um ataque de um animal selvagem. Mas então, por que as vítimas estavam em pânico tão extremo a ponto de deixar suas barracas e roupas para trás? Outros sugerem que o grupo encontrou algo ou alguém nas montanhas. Mas o fato é que, até hoje, o que realmente aconteceu naquela noite permanece uma questão não resolvida. E você, o que acredita que poderia ter sido? A explicação mais simples ou algo sobrenatural, talvez? Caso 3. O mistério das linhas de Nazca. As linhas de Nazca no Peru são um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Essas gigantescas figuras geométricas e de animais feitas no solo desértico têm mais de 2.000 anos, mas aqui está o mistério. Como civilizações primitivas, sem o auxílio de tecnologias avançadas, seriam capazes de criar tais desenhos em uma escala tão grande e perfeita? As linhas foram descobertas apenas no século XX, mas ainda hoje, ninguém sabe ao certo para que elas serviam. Algumas teorias sugerem que eram parte de rituais religiosos, enquanto outras acreditam que elas podem ter sido utilizadas como mapas astrais, ou até mesmo como sinais para deuses. Mas como explicar a precisão dessas figuras se os criadores não tinham forma de visualizá-las de cima? Afinal, os desenhos só podem ser completamente apreciados de grandes altitudes. E então, quem eram esses antigos mestres da arte, capazes de criar algo tão grandioso sem a tecnologia que temos hoje? São pistas que nos deixam mais perguntas do que respostas. E a verdade é que as linhas de Nazca continuam a desafiar nossa compreensão. Mas o que se esconderia por trás delas? Uma simples obra de arte ou uma mensagem enigmática deixada por uma civilização ancestral? Caso 4. A cidade submersa de Yonaguni. Na costa da ilha japonesa de Yonaguni, mergulhadores fizeram uma descoberta surpreendente. Uma formação subaquática que parece ser uma estrutura piramidal com ângulos retos e escadas.
A cidade submersa de Yonaguni, como ficou conhecida, é um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo moderno. Alguns acreditam que é uma construção humana, perdida no tempo, que foi submersa há milênios devido a um terremoto ou outro desastre natural. Outros, no entanto, dizem que é simplesmente uma formação natural, esculpida pelas correntes marinhas ao longo de milhares de anos. Mas quando se examina a perfeição dos ângulos, a disposição das pedras e os detalhes das escadas, a dúvida persiste. Como algo tão elaborado poderia surgir espontaneamente da natureza? Será que estamos diante de uma antiga civilização que existia muito antes de qualquer civilização registrada? Ou estamos apenas vendo um engano da natureza? A resposta, até hoje, continua a se esconder sob as águas. Caso 5. O mistério do som da morte. O bloop. E agora o bloop, um som misterioso gravado nas profundezas do oceano. Em 1997, os cientistas captaram uma onda sonora tão poderosa e inexplicável que nem mesmo as mais avançadas tecnologias puderam identificar sua origem. O som foi registrado em várias partes do Oceano Pacífico, e sua intensidade foi algo nunca antes ouvido. Algumas teorias sugerem que o som vem de uma gigantesca criatura marinha desconhecida, talvez um animal do tamanho de uma baleia, mas com características nunca vistas. Outros acreditam que o bloop pode ser um fenômeno natural, como o colapso de uma caverna submarina, ou até mesmo um sinal de atividade sísmica. No entanto, até hoje, a verdadeira origem do som permanece um mistério, e o oceano continua a nos guardar seus segredos. Esses 5 casos são apenas uma pequena amostra de como o desconhecido pode invadir nossas vidas, desafiando a lógica, a razão e até mesmo o que achamos ser real. Mas essas histórias estão longe de terminar. O que você acha que aconteceu com o voo 19? O que estava realmente por trás das linhas de Nazca? E quem ou o que fez o bloop? Se você quer descobrir mais sobre esses mistérios, se você está pronto para encarar o inexplicável, então não perca o vídeo completo no link abaixo. Não deixe que o desconhecido fique em silêncio. A resposta pode estar mais próxima do que você imagina.